Quais são os motivos que podem promover o arquivamento do inquérito policial? Primeiro, inexistência de provas, tanto da materialidade quanto da autoria. Então, isso aqui é falta de justa causa para a ação penal, certo? Eu posso pedir o arquivamento por entender que a conduta é atípica, ou seja, o fato não é crime, doutores, porque ocorreu a extinção da punibilidade do agente, ou por entender que está presente uma causa de ilicitude. Isso aqui muito polêmico, tá? Isso aqui bastante polêmico, mas é admissível, tá? Pois bem, pessoal, o que acontece? A questão recorrente em prova, pelo menos era, é você avaliar a natureza jurídica dessa decisão que arquivou o inquérito policial. Tá? Então veja só, a decisão ela tem relação com a coisa julgada. Pessoal, quando a gente fala em coisa julgada no processo penal, você tem que entender que a coisa julgada ela possui 3 dimensões. Então uma decisão ela pode fazer coisa julgada formal, ela pode fazer coisa julgada material e ela pode fazer coisa soberanamente julgada. Quando uma decisão faz coisa julgada formal, os efeitos daquela decisão estão circunscritos àquele processo. Então, ela provoca os efeitos somente naquele processo. Isso significa, então, que não impede a renovação do processo em relação ao mesmo motivo. Quando a decisão ela faz coisa julgada material, ela produz efeitos naquele processo e vincula eventuais processos futuros. Então quer dizer que se a decisão fez coisa julgada material, aquele assunto que foi discutido naquele processo não pode mais ser objeto de revisitação. E a coisa soberanamente julgada, ela tem relação com a impossibilidade de revisão criminal. Ela tem a relação com a impossibilidade de revisão criminal, quer dizer, é uma decisão que jamais pode ser rescindida, como no caso da sentença penal absolutória transitada em julgado. Pois bem, doutores, a pergunta aqui é a seguinte, essas decisões, essa daqui a gente vai deixar por último, tá? A decisão que arquiva o inquérito policial por falta de provas, ela faz coisa julgada formal ou coisa julgada material. Se você me disser que ela faz coisa julgada formal, significa então que o inquérito policial ele pode ser reaberto. As investigações podem ser renovadas. Se você me disser que ela faz coisa julgada material, significa que esse assunto jamais pode ser rediscutido. Ou seja, eu não poderia ter o desarquivamento do inquérito policial. Então, repetindo, se a decisão que arquiva faz coisa julgada formal, eu posso desarquivar. Se ela faz coisa julgada material, eu não posso desarquivar. Bom, doutores, a falta de provas, essa falta de provas aqui, ela só faz coisa julgada formal. Formal. Portanto, se no futuro surgirem novas provas, eu posso retomar o curso das investigações? Posso. Agora, essas duas aqui, elas fazem coisa julgada material. Ou seja, pessoal, esse assunto ele não pode ser mais objeto de discussão. E aqui para mim é oftalmológico, com todo respeito, tá? É oftalmológico. Meu filho, se eu estou arquivando um inquérito policial hoje porque a conduta é atípica, se ela é atípica hoje, ela vai continuar sendo atípica amanhã. Ou você já viu uma lei penal retroagir para prejudicar o réu? Não, né? Então, se ela é atípica hoje, ela vai continuar sendo atípica amanhã, velho. Está extinta a punibilidade, por exemplo, pela prescrição. Porra, se o crime está prescrito hoje, amanhã ele está mais prescrito ainda, porque a prescrição ela é justamente a inércia do poder público. Então, se ele está prescrito hoje, ele está prescrito ainda mais amanhã. Então significa o quê? Que nessas duas situações aqui, ó, a decisão que arquiva o inquérito, ela vai fazer coisa julgada material. Mesmo surgindo novas discussões no futuro, isso aqui não pode mais ser objeto de revisitação. Agora, aqui sim, doutores.
Se for por falta de provas, tanto em relação à autoria quanto à materialidade, esse inquérito ele pode ser rediscutido sem problema nenhum. Agora, e em relação a excludente de licitude, pode? Bom, meu filho, aí é o seguinte, vamos lá. O STJ entende que faz coisa julgada material, ou seja, se nós tivermos um inquérito policial arquivado, porque ficou demonstrado, pelo menos na investigação inicial, que se tratava de uma excludente de ilicitude, por exemplo, uma legítima defesa, mesmo surgindo novas provas no futuro, eu não poderia revisitar este inquérito. Mas o STF, doutores, de acordo com o Info 858, ele, e aí de forma muito acertada, na minha opinião, ele entendeu que quando se trata de excludente de licitude, a decisão só faz coisa julgada formal. O que significa isso? Que se surgirem novas provas, doutores, no futuro, este inquérito policial ele poderá ser aberto, reaberto, né? Ou poderá ser desarquivado. E aí a gente entra nessa questão do desarquivamento, tá? O desarquivamento do inquérito policial. Vocês vão ver, de acordo com o artigo 18 e a súmula 524 do STF, né? Ele é possível promover o desarquivamento do inquérito policial, desde que a decisão não tenha feito coisa julgada material. Se surgirem novas provas, a gente vai ver isso. Essa decisão que arquiva o inquérito policial ela é irrecorrível, exceto contravenções penais do jogo do bicho, especialmente aqui, que cabe reze, e crimes contra a economia popular, certo? E aí nós entramos numa outra questão também polêmica, e essa sim poderia eventualmente ser objeto de discussão na sua prova. Pessoal, arquivamento implícito e arquivamento indireto, tá? Isso aqui é uma outra ação, é uma outra questão que muitos alunos têm aversão, mas é importante que você entenda. Bom, o que é arquivamento implícito? Gente, o que é algo implícito na sua concepção? Implícito é aquilo que você infere, não é? Aquilo que você conclui a partir de fatos conhecidos. Então, a partir daquilo que você viu, você consegue inferir determinadas situações. Isso seria o arquivamento implícito. Pô, Jair, explica. Eu vou te explicar. Presta atenção. A doutrina, esse arquivamento implícito, ele foi uma criação doutrinária, tá? Isso é uma criação doutrinária, não tem amparo judicial nenhum. Tá? Não tem amparo judicial nenhum. Mas deixa eu te mostrar aqui para você entender facinho como é que funciona. Porque nós temos dois tipos de arquivamento implícito. O objetivo e o subjetivo. Vamos começar pelo subjetivo. Então, quando eu digo que é subjetivo é porque eu tenho pluralidade de réus. Então, olha aqui para a mesa. Olha aqui para a tela. Vamos supor, doutores, que eu tenha o A, o B e o C. Esses três bonecos aqui, eu ia falar peba, mas não pode falar peba, né? Porque peba é muito depreciativo, né? É cidadão em conflito com a lei, o mais correto, né? Então, esses três indivíduos aqui em conflito com a lei, eles foram indiciados em inquérito policial. O inquérito policial foi para o Ministério Público, o Ministério Público denunciou o A, denunciou o B, e em relação ao C, ele ficou o quê? Silente. Isso foi para o juiz, doutores, o juiz não percebeu nada em relação ao C e o processo seguiu. Tá? Aí lá na frente, pessoal, o Ministério Público, peraí, mas cadê o C aqui? Ah, esquecido, bonito. Então o que o Ministério Público faz? Ou adita a denúncia ou oferece uma denúncia agora só em relação ao C. Isso é possível? É plenamente possível, doutores, porque a ação penal pública ela é divisível. Tá? A ação penal pública ela é divisível. Tá? Aí o que acontece? Quando nós temos agora a denúncia em relação ao C, o que a defesa faz? Já entra direto com o habeas corpus pedindo trancamento do processo, doutores, alegando o quê? Olha, quando o promotor não falou nada em relação ao C na denúncia lá do A e do B, isso estaria implícito que ele teria pedido arquivamento em relação a esse boneco aqui. Olha para mim. Isto não existe.
tá? Segundo o STJ, isso aqui é uma viagem, tá? Não tem sustentação nenhuma, tá? Não se admite. Poxa, então por que você está falando? Porque essa porcaria cai em prova, velho. O cara vai te perguntar o que é arquivamento implícito ou vai colocar uma questão envolvendo esse trem de arquivamento implícito subjetivo e pelo menos você vai saber do que você está falando, tá? Pô, Jair, o que é o arquivamento implícito objetivo? Olha, velho, se o subjetivo ele diz respeito à pluralidade de sujeitos, o objetivo vai dizer respeito à pluralidade de crimes. Então, a mesma coisa, olha para a tela aqui. Eu tenho os crimes, o cara foi indiciado pelos crimes A, B e C, certo? Mesma coisa. O Ministério Público denunciou o boneco pelo crime A e pelo crime B e não falou nada em relação ao crime C. Lá na frente ele oferece a denúncia, uma nova denúncia ou a dita denúncia originária. Aí vem a defesa alegando, olha, ele pediu arquivamento implícito em relação ao crime C. Pode? Não, não pode, doutores, não pode. Então, repetindo, o arquivamento implícito, ele é uma construção doutrinária que não tem qualquer sustentação, tanto legal quanto jurisprudencial, sobre a ótica do STJ. Você precisa saber o que é. Você precisa saber o que é. Tá? Mas não tem, não é viável como argumento de defesa. Tá? Já se tentou, mas não foi possível. Tá certo? Entendeu o que eu falei ou não? Bom, depois nós temos a figura do arquivamento indireto. Tá? Nós temos a figura do arquivamento indireto. Doutores, isso aqui é outra viagem, tá? É outra construção, tá? É outra construção doutrinária que, sinceramente, eu, nesses 20 anos, nunca vi na prática, tá? Mas é possível, tá? É possível. Então, lembra que eu falei para vocês do 28? Tá? Pois é. O que acontece? Vamos supor, pessoal, isso aqui tem a ver com competência, tá? Então, vamos supor o seguinte. Os autos de inquérito foram encaminhados para o Ministério Público para que este, então, oferecesse a denúncia. O Ministério Público analisa o inquérito e chega à seguinte conclusão: olha, eu não sou competente para esse processo aqui. Digamos que seja um promotor estadual e o promotor diga: não, eu não sou competente, isso aqui é de competência da Justiça Federal. Aí o que o promotor faz? Ele pega, devolve o inquérito para o juiz com uma cota dizendo o seguinte, que este crime ele é de competência da Justiça Federal, portanto, ele requer então que os autos sejam encaminhados para o Ministério Público Federal para que esse sim ofereça a denúncia. Aí vem o juiz e diz: negativo, não, eu sou competente para julgar esse crime aqui. Eu sou competente, não vou mudar, não vou mandar para o Ministério Público, não, para o Ministério Público Federal. Eu sou competente para julgar. Bom, doutor, aí você vê, aí eu tenho aquele choque entre juiz e promotor. Quem que vai resolver? O procurador-geral. Se o procurador-geral concordar com o juiz e entender, não, realmente, ele é competente, ele mesmo oferece a denúncia, o outro promotor oferece no seu lugar. Agora, se ele concordar com o promotor, diz, não, isso aqui é de competência da Justiça Federal. Bom, doutores, aí é o seguinte, o juiz não pode obrigar o promotor a oferecer a denúncia, tá? O promotor não pode obrigar o juiz a declinar da competência. E aí como é que a gente faz? Não faz, tá? Não faz. A situação fica indefinida. É essa construção, doutores, essa ideia que na prática seria uma possibilidade de arquivamento indireto. Já viu acontecer? Repito, não vi acontecer. Certo? O chat aqui está um silêncio. Depois nós temos a questão do desarquivamento, já falei para vocês, desde que o arquivamento faça coisa julgada formal, é possível então o desarquivamento, não é? É possível o desarquivamento, está de acordo com o artigo 18 do CPP e a súmula 524 do STF. Beleza?